Está cansado de não entender o que são variáveis em Python? Quer aprender o que é isso de uma vez por todas? Bom, nesse vídeo eu vou explicar basicamente tudo o que você precisa saber para entender como aplicar uma variável em Python e fazer ela funcionar perfeitamente em todo o seu código. Vamos do começo. Variável é como se fosse uma caixinha onde você vai guardar alguma coisa nela. Nela você vai dar um nome e você vai atribuir uma informação sobre ela. Dessa forma ela vai guardar algo para você, entendeu? E durante o código você vai pegar essa caixinha e vai colocando ela em outro lugar para ela funcionar. É tipo isso aqui. Aqui a gente tem um nome que é igual a João e temos a idade dele que é igual a 25. A variável é um nome. Por exemplo, ele está guardando o nome João. E a idade está guardando o número 25, ou seja, a idade do João. É como dar um apelido para um valor. É basicamente isso. É igual quando você está jogando um jogo, tem a mochila, aí cada item tem um nome. Tipo, por exemplo, poção de cura, ou espada flamejante, ou livro de Python. Variável é isso, nome para identificar o que você está carregando no código. Você vai utilizar isso para dar um nome e mostrar o que você está carregando durante todo o código. Para você criar uma variável em Python, é muito fácil. É tão fácil que nem parece que você realmente está programando. A variável, basicamente, você vai dar para ela um nome e vai colocar o que você quer identificar dentro dela. Por exemplo, se a sua variável se chama nome, você vai guardar um nome dentro dela. Se a sua variável for uma idade, você vai guardar uma idade dentro dela. Basicamente isso, é só você colocar na sua variável um nome específico e guardar uma informação dentro dela. Que aí o programa automaticamente já vai entender que isso é uma variável. Mas assim, tudo que é bom acaba. Por exemplo, temos algumas regras para criar as variáveis. A variável não pode começar com um número, por exemplo, um nome. Você pode colocar nome 1. Aí dessa forma você pode, mas não um nome. Não pode ter espaços. Por exemplo, você colocar nome completo. Você não pode colocar nome, espaço completo. Você tem que colocar nome, underline completo. E você não pode colocar palavras reservadas do Python. Por exemplo, o Python tem algumas palavras que são específicas dele, como o if, o for, o while e o print. Isso são umas palavras específicas que o Python utiliza para gerir o seu programa. Então você não pode colocar esses nomes como variáveis. Agora a gente vai falar sobre os tipos de variáveis que o Python tem. Temos a variável com um número inteiro. Por exemplo, idade é igual a 25. Está sendo um número inteiro, ou seja, int. Simples e sem vírgula. Se tiver vírgula, não vai ser um número inteiro. Agora a gente tem o float. Por exemplo, altura é igual a 1,75. Nós temos um número com vírgula, sendo uma variável denominada como float, ou seja, uma variável com casas decimais. Agora, string, ou seja, o texto, como eu tinha falado. Se você colocar que o nome é igual a Carla, que tem aspas é string, simples assim. Se tem aspas, é texto. Você está guardando um texto dentro dessa variável. Agora nós temos as booleanos, por assim dizer. O famoso verdadeiro ou falso do Python. Por exemplo, se você tem uma variável tem carteira, ela vai denominar como true. Você pode utilizar isso para dizer se uma coisa é verdadeira ou não. E quando você for denominar alguma coisa como verdadeiro ou falso para fazer o seu código funcionar, lembre-se sempre de colocar em maiúsculo true and false, porque senão não vai funcionar. Outra forma de termos variáveis é criando uma lista. A lista nada mais ou menos do que vai guardar uma informação para você. Bem, teoricamente, a lista é um tipo de variável. Por exemplo, você tem uma lista bem famosa que todo mundo conhece em Python, que é a lista frutas. Você tem a variável frutas e dentro dela você vai criar uma lista e vai guardar informações dentro dela. Nesse caso aqui, a gente pode utilizar vírgulas, pois está dentro de aspas retos e dentro de uma lista. Então, o Python não vai identificar erro, pois é uma regra para a criação de listas. Listas é uma variável que se guarda coisas dentro dela, várias informações que aí ele vai identificar ao decorrer do código. Temos a variável de dicionário. Basicamente, você pegar umas chavetas e colocar um nome e uma atribuição para ela. Por exemplo, você der uma variável e tem uma atribuição para ela. Essa atribuição você coloca ela com 2 pontos ao invés de vírgulas. Por exemplo, nome, 2 pontos, João. Quando você perguntar o nome, ele vai identificar João. E quando você perguntar a idade, ele vai identificar que é 30. Então, basicamente, você pergunta uma chave e ele responde com um valor específico. Agora a gente vai dar entrada e saída de dados. Por exemplo, se eu tenho uma variável que se chama nome e eu coloco dentro de um input. O input é basicamente para fazer uma pergunta em resposta em texto. Por exemplo, eu faço input, qual o seu nome?
E eu vou fazer essa resposta com print. Olá, vírgula, nome. Nome vai ser o nome da nossa variável. Então, aqui nós temos a variável pergunta com a resposta dela. Mas aí, se você quiser em número, você tem que inverter algumas coisas. Antes do input, se você quiser um número inteiro, você pode colocar um int, que aí ele vai te responder com um número inteiro. Caso você queira um número com casas decimais, você coloca no lugar do int um float, e assim sucessivamente. Agora nós temos a saída de dados, que é nada mais ou menos do que o print. O print nós utilizamos ele para encerrar o código e para fazer a saída de dados do nosso programa. Agora a gente vai colocar outra variável, por exemplo, nome vai ser igual a Lucas, por exemplo, e você fazer um print. Olá, nome. Sempre que você colocar dentro do print e colocar uma vírgula do nome da variável, ele vai responder com o nome dessa variável que você atribuiu para o código. Ou, se você preferir, você pode usar uma f-string, que é uma forma muito mais bonita e mais prática de fazer funcionar. Por exemplo, se você colocar print, a f-string antes de colocar olá, nome, por exemplo, f, bota aspas, olá, entre chavetas coloca nome, vai ficar muito mais bonito e depois você coloca o texto, bem-vindo ao canal, por exemplo. Fica muito mais fácil de você entender esse código e mais prático para o programa entender. E lógico, fica mais bonito visualmente. Agora a gente vai falar sobre conversão de tipo de dados. Por exemplo, lembra que tudo que vem do input vira uma string? Não é que vira. O input é uma string, só que com dois nomes diferentes. O input você pergunta e a string é a caixa de texto. É basicamente isso. É um trem que é a mesma coisa. Tem dois nomes diferentes para representar a mesma coisa. Por exemplo, se eu colocar aqui idade igual a int input, digite sua idade, você vai ter que dar resposta para o programa com um número inteiro. Agora que você já aprendeu tudo que você precisa saber sobre o que são variáveis em Python e como que elas funcionam, agora eu vou dar para vocês um exemplo prático sobre como calcular o MC, ou seja, uma calculadora de MC. Nós vamos começar com a nossa variável nome. Dentro dela a gente vai colocar um input, pois a gente quer que ela responda em nome para a gente, com um texto, que vai ser uma string, como eu já disse antes. Vamos colocar dentro de parênteses, digite seu nome. Depois vamos ter outra variável, a variável peso. O peso ele nunca é exato, então nós vamos calcular ele com float e com input, pois o input ele faz a entrada de dados do código, mas quando eu seleciono que é um float antes, a resposta será em números. E depois nós temos que calcular a altura da pessoa, que também não é um número inteiro, possui casas decimais. Voltamos a utilizar novamente o float. Depois, a gente tem que fazer a fórmula para calcular o IMC. Colocamos outra variável em Python, identificando que IMC vai ser igual ao peso da nossa variável aqui, dividido pela altura vezes 2. Vezes 2 não, elevado a 2. Fazemos um print como saída de dados, colocamos uma f-string, como eu tinha dito, e colocamos a variável nome dentro de chaves. Depois informamos o MC. Por exemplo, seu IMC é, e colocamos a variável IMC, pois irá calcular automaticamente para a gente, e colocamos dois pontos, mais ponto, e esse 2F aqui, ele vai identificar quantas casas decimais terá em Python. Quando a gente coloca essa informação aqui, 2 pontos, ponto, 2F, o 2 aqui vai identificar quantas casas decimais nós temos, e o F é para identificar. Entendeu? Agora a gente vai rodar esse código. Digite seu nome. Vou colocar, por exemplo, Carla. Digite o peso. Carla vai ter 67,9. E a altura de Carla, ela vai ter 1,82, por exemplo. Carla, seu MC é 20,50. Ele calculou para a gente automaticamente com duas casas decimais, como eu tinha pedido aqui. Agora, se eu voltar a rodar aqui, colocar qual sou eu? Vou colocar 90, ele vai aceitar. Mas não é muito recomendado a gente fazer isso, pois às vezes dá algum erro. Se eu colocar aqui, digite seu peso, eu vou colocar 89. Ele vai aceitar novamente, pois está em float. O float a gente pode utilizar tanto para números inteiros, quanto para números reais. Mas não é muito recomendado, pois em alguns casos ele dá erro e trava o programa. Vou colocar que a altura dela é igual a isso tudo aqui. Ele vai calcular da mesma forma. Mas como você pode ver, ele deu erro, porque é um float, eu coloquei tudo em número.
Então ele vai dar alguns erros assim que não vai identificar de cara. Então sempre responda seu código de acordo com a atribuição que você deu para ele. Se é input, você responda em string, ou seja, texto. Se é float, responda com float. Se é int, responda com int. E assim sucessivamente. Pronto. Basicamente é isso que você precisa saber sobre variáveis em Python. Aqui está uma mini aula explicando tudo que você precisava saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar se você gostou desse vídeo, qual é o próximo vídeo que você gostaria de ver por aqui. Caso você queira aprender Python completo sobre tudo que você precisa saber para ser um verdadeiro programador em Python, eu tenho um e-book completo. Primeiro link aqui na descrição desse vídeo ou no comentário fixado. É isso. Fim do código.